Então, vocês fizeram essa autoanálise acerca da paternidade e que tipo de filhos vocês se enquadram? Conseguiram fazer essa autoanálise e perceber em qual dos três vocês se encaixam na questão da orfandade? Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou podemos prosseguir? Se quiser comentar, eu vou abrir espaço. Então, pastor, eu na verdade, me encaixei em dois aí, né? Eu Sim. acho que um que completa o outro. É Aham. questão do religioso e o rebelde, né? Que é a falta de presença do pai pela rebeldia, né? Porque um liga o outro. O que eu ponho aqui? Muitas vezes me sinto como filho rebelde e religioso. Por quê? Entendi. Muitas vezes muitas vezes me sinto frio sem a presença do pai e muitas vezes me sinto com a vontade de fazer algo em prol ao reino e não faço. Me vejo como um rebelde religioso, pois acho que um tem a consequência do outro, né? Porque se eu deixar de fazer a vontade Sim. do pai, Sim. naturalmente ele vai me afastar ou de não vou conseguir ouvir a voz dele, né? Perfeito. Eu acho que Perfeito. tem assim, eles encaixam mais nos dois, né? E já no primeiro não encaixo não. Eu me sinto filho, sim. Então foi mais no religioso e mais no rebelde, né? No rebelde, porque um tem a consequência do outro, né? Que, pelo que eu entendi, né? Um do outro e do outro. Entendi, Paulo, entendi perfeitamente. Entendi, sim. Realmente. Realmente ele tem esse encaixe mesmo. Bom, o Paulo colocou aí, alguém mais gostaria de fazer um comentário a respeito do questionário? Nós temos aqui a Isaine, temos aqui também o Felipe e a Thaís. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Se não, fiquem à vontade, tá bom? Não se sintam pressionados para comentar, não. Mas, veja, nós estamos fazendo autoanálise. Isso é muito importante. Isso é mais importante do que vocês imaginam. E lógico que no decorrer vocês vão perceber como isso vai abrir a mente de vocês, como isso vai destravar áreas da vida de vocês, entendeu? Como isso vai fazer com que a paralisia saia em determinadas áreas da vida. Nós somos retratos dos nossos pais. E os nossos pais, o nosso relacionamento com os nossos pais não precisa ser perfeito. Mas é importante a gente saber que o relacionamento com os nossos pais vai influenciar o nosso relacionamento com Deus, ok? Vai influenciar o nosso relacionamento com Deus. Os judeus não se sentiam filhos, eles eram religiosos. Quando você começa a perceber a situação, o contexto que está acontecendo ali na passagem, isso aqui é muito importante vocês entenderem o contexto e vai lá uma sabedoria bíblica para vocês. Olha aí, ó. O contexto é quando Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. E Jesus está na casa de Zaqueu e lá fora estavam os escribas, os fariseus criticando Jesus por estar na casa de um publicano. Porque para eles o publicano era o pior dos pecadores. Por quê? Porque ele cobrava imposto dos judeus, sendo judeu. Ele cobrava imposto para Roma, ou seja, ele era um traidor. Trabalhava para o Império Romano, cobrando imposto do seu próprio povo. Jesus mesmo diz que Zaqueu era um filho de Abraão. Então vocês percebem que quando Jesus está na casa dele, Zaqueu é oprimido pela opinião popular. Zaqueu era excluído pela posição social dele. E Zaqueu desafia o povo com uma pergunta, dizendo: se eu defraudei alguém, eu restituo e ainda vou dar metade dos meus bens aos pobres. E ele não havia defraudado ninguém no sentido ilegal da coisa. Ele, por isso ele tinha essa convicção. E por isso ele teve a convicção também de dar os seus bens aos pobres. Porque se ele tivesse que restituir 4 vezes mais e ainda dar os bens aos pobres, ele ia ficar sem nada, ia ficar no negativo. Então ele tinha certeza que metade dos bens ia para os pobres e a outra metade seria suficiente para ele viver, já que ele não havia defraudado ninguém. Mas enquanto eles estão ali questionando, Jesus está presente na casa de Zaqueu, Jesus conta parábolas, e a primeira parábola que ele conta é da ovelha perdida, depois ele conta a parábola da dracma perdida, e depois ele conta a parábola do filho pródigo. E ele vai falar de um filho que se perde, uma ovelha que se perde, uma dracma que se perde. Interessante que ele também diz que não apenas se perde, mas que é perdido. Porque uma dracma não pode se perder, ela pode ser perdida.
Mas a mulher que perde a dracma, ela limpa toda a casa, ela faxina toda a casa, ela organiza toda a casa para encontrar essa parábola, essa dracma. E depois que ela encontra, ela faz uma festa. O pastor da ovelha que a ovelha que se perdeu não foi perdida, a ovelha perdida, mas não foi perdida, foi a ovelha que se perdeu. O filho pródigo não foi perdido, ele se perdeu. Ele escolheu sair do rebanho, ele escolheu sair da casa, ele escolheu sair da família, mas o ponto principal que Jesus quer pegar ali é que ali havia um filho que pediu para sair, pegou a sua herança, gastou tudo de forma errada, mas havia um filho perdido também dentro de casa. Havia filhos perdidos fora, como a ovelha, como o filho mais novo da parábola. Mas havia filhos perdidos dentro, como a dracma, que se perdeu dentro da casa, ou como o filho mais velho, que mesmo morando junto com o pai, estava perdido. Se trouxermos isso para a igreja, nós podemos dizer que existem filhos perdidos fora da igreja e existem filhos perdidos dentro da igreja. Você conhece alguém assim? Perdido fora? Que se perdeu fora do rebanho, que se perdeu fora da casa do pai, que está lá no mundo, desviado, afastado dos caminhos, mas também daqueles que estão na igreja, mas estão completamente perdidos dentro da casa, até mesmo na presença do pai. E mesmo quando há festa, ele não consegue celebrar, porque ele está perdido dentro, porque ele não tem intimidade. O primeiro diálogo dele com o pai dele é feito através de um empregado, de um escravo, de um servo, de um garçom. Ele não foi diretamente falar com o pai dele, foi o pai dele que veio falar com ele. Porque se dependesse dele, ele não teria essa liberdade ou essa intimidade de dialogar com seu pai. Perdidos fora, perdidos dentro. Quando Jesus conta essas parábolas, ele está querendo explicar não somente a situação de Zaqueu, um filho que se perdeu, mas que agora foi achado, que foi encontrado. E que aquele não era o momento de reclamações, de apontar os dedos, era o momento de celebrar o filho que estava perdido e que naquele momento declarou em alta voz: se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais e vou dar todos os meus bens para os pobres. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que o nome de Jesus estava sendo difamado, atacado por causa dele. E ele, para demonstrar completa mudança, mudança interior, mudança de mentalidade, metanoia, ele faz esse desafio. Porque ele estava dizendo que tudo que ele buscou na vida dele, que o fez se perder na vida, foi em busca do dinheiro, foi em busca de uma posição social, foi em busca dos bens desse mundo, das coisas desse mundo. Não que essas coisas não sejam importantes para nós, elas são importantes, mas elas não podem estar em primeiro lugar em nossas vidas. E Zaqueu deixou em primeiro lugar, por causa disso ele se perdeu. Mas quando ele chega e declara isso diante de todos, que ele seria capaz de dar metade dos seus bens, ou seja, metade de tudo que ele lutou para conquistar até aquele momento, que na verdade o levou à perdição. Ele seria capaz de dar metade de tudo aquilo e ainda restituir alguém que ele havia prejudicado, se caso fosse, porque ele encontrou tudo o que ele sempre quis. Ele encontrou Jesus, ele encontrou a presença do Pai, ele encontrou o propósito da vida dele, a razão da existência, então nada mais era mais importante do que estar com Jesus. Ele abria mão de todas as coisas para estar com Jesus, e aquilo era muito importante para ele. Será que vocês estão entendendo isso? Será que vocês estão entendendo essa revelação da palavra de Deus para o coração de vocês? De que deveria haver uma festa ali, porque um filho perdido foi achado, mas que também havia
algo que incomodava, algo que constrangia. E o que era isso? Era o filho mais velho. O filho mais velho que vivia dentro da casa, mas que estava enciumado, porque o filho mais novo foi achado, foi recuperado, foi restaurado. E o filho mais velho ali, Jesus estava dizendo com todas as letras que se tratava dos judeus, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei. Eles eram o filho mais velho que estava enciumado por conta da conversão de Zaqueu. E eles entendem, por mais que eles se façam dissimulados, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: vocês estão tão perdidos quanto Zaqueu está. A única diferença é que Zaqueu estava perdido fora da casa e ele estava perdido com Roma, fora da casa, Roma, Império Romano. Mas vocês estão perdidos dentro da casa. Vocês não são capazes de reconhecer o Pai, vocês não são capazes de ter intimidade com o Pai, vocês são rebeldes, vocês são religiosos, sem intimidade, sem relacionamento. Rebeldes, não aceitam os mandamentos e vocês não reconhecem como Pai, como Filho. Para vocês Deus é juiz, para vocês Deus é tudo menos Pai. Então Jesus está dando um recado claro de que eles estão tão perdidos quanto Zaqueu estava. E agora Zaqueu volta para casa. Zaqueu voltou para casa. Zaqueu foi achado de novo. Então uma grande festa havia naquele momento e Jesus se coloca em pé naquela casa e diga assim: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa. Alegremos e regozijemos, porque hoje houve salvação nesta casa. Casa em que o pai está, que tem dois filhos. Um filho que se perdeu fora, um filho que está perdido dentro. Aí você me pergunta, pastor, por que essa aula paternidade espiritual é tão importante? Porque essa parábola expressa exatamente a importância. Se você me perguntasse qual o maior problema da igreja hoje, eu te diria: o maior problema da igreja hoje é a orfandade. É a orfandade. A orfandade não apenas biológica, mas a orfandade espiritual, onde filhos espirituais estão carentes, filhos espirituais estão entrando num esfriamento ou no materialismo, filhos espirituais cada vez mais se sentindo órfãos, filhas órfãs. E a coisa mais horrível que uma pessoa possa sentir não é se perder fora apenas. Porque a coisa mais horrível para um filho é estar perdido. Mas não é apenas estar perdido fora da igreja, mas também estar perdido dentro da igreja. Aquele que diz assim consigo mesmo: o que estou fazendo aqui? Eu já não sinto mais alegria nessa casa, já não sinto mais liberdade nesta casa, mas a palavra diz que onde o Espírito Santo está, aí a liberdade. E muitas vezes nos relacionamos com Deus, o nosso relacionamento com Deus é baseado no medo. É um relacionamento baseado na opressão. Nós vamos à igreja porque temos medo, nós fazemos porque temos medo. Veja, a Bíblia diz que nós devemos sim temer e tremer. Mas não diz que nós devemos apenas fazer isso, diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Diz que nós somos seus filhos. E como filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Há uma herança para nós. Porque a paternidade nos posiciona. Porque Zaqueu se posicionou como filho naquele momento em que Jesus entra na casa dele. Naquele momento há uma celebração, uma festa. Zaqueu se posiciona como filho. E agora as pessoas que estavam lá de fora, que eram os doutores da lei, os homens da religião, e mesmo as prostitutas, os pecadores que estavam lá fora dizendo: você é pior do que eu,
Você não é digno de ter Jesus dentro da sua casa. Jesus está dizendo que para Zaqueu, o que ele estava oferecendo era uma renovação completa, tirar a roupa suja, colocar uma roupa nova, devolver a sandália, o anel no dedo. Então Zaqueu agora está passando por um processo de metanoia, um processo de renovação, e ele já de imediato compreende que ele é filho e que não bastava aquelas pessoas lá de fora ficarem chamando ele de pior dos pecadores, porque ele não ia adotar mais essa identidade de bastardo, essa identidade de órfão. Ele sabia que a sua verdadeira identidade era de filho e ninguém nunca mais roubaria dele essa identidade. Nunca mais. Porque Zaqueu era órfão, estava perdido. Órfão, porque não tinha ninguém, nenhum pai espiritual. Mas Jesus vai e conecta ele de uma forma fantástica. Jesus disse assim: porque este também é filho de Abraão. Ele não é órfão. Ele não é bastardo. Ele tem pedigree. Ele tem raiz. Ele tem ascendência. Ele tem família. Você imagina o que é para Zaqueu ouvir aquilo, Jesus falando, Jesus, aquele que curava, que restaurava, tinha acabado de curar o cego de Jericó, tinha acabado de curar muitas pessoas, restaurar, declarar salvação. Agora Jesus está dizendo o quê? Que Zaqueu não era órfão, Zaqueu é filho, e que não era opinião daquelas pessoas que estavam do lado de fora da casa, com seus dedos apontados e acusando e decretando a orfandade de Zaqueu, que faria dele um órfão, mas sim Jesus, porque todo aquele que o recebe, que recebe a Jesus, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Exatamente isso é o poder, é o empoderamento. A partir de agora, Zaqueu, cheio do poder de ser filho de Deus, não vai mais se deixar ser intimidado, não vai mais se sentir perdido no meio da multidão, perdido lá com os porcos, vivendo a vida dissolutamente. Ele não deixaria mais com que o seu irmão mais velho decretasse nele a orfandade. Sim, o filho perdido causa prejuízo. O filho perdido gastou todos os seus talentos, seus dons, seus bens lá no mundo. Mas Jesus sempre chama para fora, para dentro. Jesus sempre chama para dentro da casa. Sempre aquele filho que se arrepende e que quer voltar, Jesus sempre chama para dentro. Mas o problema é o filho mais velho. Porque o filho mais velho não está perdido fora. O filho mais velho não está gastando herança. Aliás, ele nem acha que ele tem direito à herança. Ele acha que a herança nem é dele. E Jesus diz assim: tudo que eu tenho é teu. Se você quisesse, bastava pegar. Tudo o que eu tenho é teu. Já viu aqueles que dizem assim: olha, eu só devo agradecer. Eu não devo pedir nada a Deus. Você não acha estranho uma pessoa falar um negócio desse, gente? É uma meia verdade. É uma meia verdade. Não é mentira, mas é uma meia verdade. Por que uma meia verdade? Porque Jesus ensina a pedir. Ele disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei, batei, abri-se-vos-á. Ele falou: se tornais conhecido todas as vossas necessidades por meio de petições, súplicas e ações de graça. Ele disse: tudo quanto pedirdeis em meu nome, o meu Pai te dará. Pedirdes em meu nome, o meu Pai
te dará. A petição. A petição é um princípio bíblico, é um valor bíblico. Jesus conta a parábola de uma mulher que importunou um juiz iníquo, pedindo a ele que julgasse a sua causa. E Jesus disse: se esse juiz, sendo iníquo, julgou a favor dessa mulher, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Por acaso ele vos dará pedra ao invés de pão? Cobra ao invés de ovo? Se vocês, porventura, sendo maus, fazer coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará todas as coisas, e com ela o Espírito Santo. Jesus está nos ensinando a pedir insistentemente, a orar sem cessar, insistentemente. E a gratidão faz parte, ações de graças. Vai muito mais de palavras, vai muito mais do que palavras. Ações de graça são atitudes, ações, gestos. E o filho mais velho, ele não tem atitude, graça, ele não tem petição, ele não tem súplica, ele não tem oração, ele vai falar com o pai através do empregado. Isso prova que a situação mais difícil de ser mudada é o filho que se perde dentro e não o filho que se perde fora. Por que a igreja não cresce? Por que a igreja não expande? Porque ela não consegue expandir se não for através de uma fórmula baseada na paternidade e filiação. Paternidade e filiação é o método mais poderoso de crescimento, de expansão, de ampliação da sua influência, na cidade, no bairro onde a igreja está. Do poder de influenciar com o evangelho, do poder de convencer, de persuadir as pessoas de que esse é o melhor caminho. Só filhos que se sentem filhos, filhos que não são religiosos, que têm relacionamento e que têm intimidade. Filhos que estão quebrando hoje a raiz da rebeldia, que é a inimizade contra Deus, que é pecado de feitiçaria. Porque a paternidade posiciona o filho. E posiciona o filho para quê? Ela posiciona o filho no local correto, que é dentro da casa, para que eles possam viver o propósito de Deus. Para que elas possam viver o propósito de Deus. Então, a paternidade sempre vai mostrar o destino, o local, o lugar. Veja o que profetizou o profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reino ou o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, Príncipe da Paz, um filho. Deus deu um filho. E quando ele chama de volta esse filho, ou quando esse filho retorna para a casa do pai, porque ele já estava cansado de viver dissolutamente fora da casa do pai, ele se aproxima. E ele disse assim, no versículo 21, Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado o quê? Filho. Ele volta para casa com o mesmo problema de quando ele saiu. Mas é um problema que não poderia ser resolvido lá fora. Era um problema que precisava ser resolvido dentro da casa, como foi com Zaqueu. Porque foi só depois que Zaqueu e Jesus estão debaixo do mesmo teto é que Zaqueu
vai resolver esse problema de filiação, de orfandade, de paternidade. E quando ele diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai resolve esse problema como Jesus resolveu o problema de Zaqueu. Porque o pai olha para os seus servos e diz assim: trazei-me depressa a melhor roupa, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés, e trazei e matai o sevilho novado. E quando ele fala assim, matai o novilho cevado, é porque ele já estava preparado, aquele novilho, porque o pai já sabia que o filho ia voltar. E ele fala, comamos e regozijamos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então começaram a regozijar. Pai, eu pequei contra o céu, diante de ti já não sou digno de ser chamado filho. O pai não diz nada para o filho. Sabe o que o pai faz? O pai não diz, o pai faz. O pai não diz, o pai faz. E o que ele faz? Dá uma ordem para os seus servos. Trazei-me aqui a melhor roupa, o anel e as sandálias. Roupa, anel e sandálias. Será que você pode dizer isso aonde você está na sua casa aí? Roupa, anel e sandálias. Roupa, anel e sandálias. Olha aqui, sandálias, ó. As sandálias se fala da libertação de um passado sem Deus, de um passado de orfandade, a libertação dessa orfandade que muitas vezes nos deixa perdido dentro da casa ou fora da casa. As sandálias também significa direcionamento, direção, porque a direção está nos pés. Os pés vão trilhar a direção de volta para casa. Sabe que uma igreja precisa ter? Uma igreja precisa ter a unção das sandálias. Interessante isso, né? É simbólico, é lógico, não se assuste. A unção das sandálias. A unção das sandálias é a unção que traz de volta as ovelhas que se perderam fora, os filhos que se perderam fora. Eu declaro sobre esta igreja a unção das sandálias, onde os pés dos filhos que estão perdidos neste mundo serão redirecionados para a casa do Pai. E nós vamos ver grande libertação em vidas de filhos que, como a ovelha que se perdeu, como o filho mais novo da parábola que se perdeu, que voltarão para a casa do Pai, que serão achados de novo e que vão encontrar não filhos mais velhos, ciumentos, mas vão encontrar filhos que já estão preparando uma grande festa. Que na nossa geração Deus não precise de servos para realizar essa festa. Que Deus não precise de empregados para realizar essa festa. Porque os próprios filhos é que estarão lá para celebrar com o Pai. Eu declaro isso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Mas não foi apenas sandálias. O que foi colocado nas mãos dele foi o anel. E anel tem a ver com promessa. Veja no casamento, a aliança é feita uma promessa, um juramento, um voto. Uma promessa de que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de quê? De um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Em algum texto, antes da fundação do mundo. Um reino que nós somos herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. Há uma herança que nos aguarda. Um reino. Um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito. No Espírito Santo. Um reino. Essa é a nossa cultura. A nossa cultura é a cultura do reino, onde o nosso Pai é reconhecido como um Deus de promessas. Que nenhuma das suas promessas deixam de se cumprir ou caem por terra. Todas elas irão se cumprir. Que esta igreja seja uma igreja
onde as promessas do Senhor terão espaço para serem realizadas e cumpridas, e eu declaro isso profeticamente em nome de Jesus, amém? Deus vai colocar anéis neste final de semana nos dedos dos filhos na comunidade do reino. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso em nome de Jesus? Prepare-se, porque Deus está com o seu anel Amém. reservado. Amém. É isso aí, Taizinha. Deus já está com os anéis reservados para entregar para os seus filhos. Ele não mandou fazer o anel já estava preparado, já estava pronto, já estava esperando o filho. E um detalhe, hein? Um detalhe muito importante. Aquele anel só cabia no dedo daquele filho mais novo. O anel que Deus preparou para você, ninguém vai tomar. É seu, está reservado, está guardado, em nome de Jesus. Amém? Mas a terceira coisa que o pai oferece ao filho é o quê? Roupas novas. Roupas novas. Que é o quê? Mentalidade nova. Abriu a mente dele e ensinou a ele como é a forma correta de pensar. Um filho pensa no pai. Um filho pensa na casa do pai. Ele quer desfrutar a presença e a intimidade do pai. Só isso e nada mais. É isso que o filho quer. Então, nós temos aqui algumas coisas para vocês repetirem em voz alta. Esse aqui vai ser o exercício do nosso intervalo agora, ok? Mais 15 minutos de intervalo, já vai estar dando aqui os 40 minutos de aula. Então, nós temos aqui no caderno de atividades alguns exercícios que serão importantes para a restauração ou para o aumento, a expansão da sua intimidade com Deus como pai, que é muito importante. Eu não sei como foi o seu relacionamento com seus pais. Eu não sei o quanto você tem medo dos seus pais, ou o quanto você já bateu de frente com seus pais, ou o quanto seus pais são frios, ausentes, não sei. Mas nós precisamos perdoar os nossos pais, liberar os nossos pais, e entender que nós temos um pai perfeito. Que os nossos pais fizeram o que puderam, ou às vezes não, mas que nós temos a oportunidade de construir um futuro melhor. E que nós só vamos fazer isso quando nós fizermos como Zaqueu fez, ou como o filho pródigo fez, ou como a ovelha perdida fez, ou como aquela mãe, ou aquela mulher que perdeu a dracma fez. Nós precisamos fazer um concerto com a nossa raiz biológica e a nossa raiz espiritual. De repente você foi ganho por Jesus, foi ganha por Jesus por uma pessoa que orou muito por você, que pregou o evangelho para você, que te ajudou no batismo, que te ajudou no casamento, na apresentação dos seus filhos. Essa pessoa foi raiz de salvação na sua vida. Você aceitou Jesus com ela, foi batizado e hoje você não fala mais com ela. Hoje você rompeu relações com ela. E você sentiu que isso de alguma forma tem travado a sua vida. Eu não estou dizendo para você ir atrás dessa pessoa, ligar para essa pessoa. Não. Eu estou dizendo que isso pode estar atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Porque todo pai, toda mãe espiritual, a mãe é o símbolo do Espírito Santo. O pai é o símbolo de Deus Pai. A mãe é o símbolo do Espírito Santo. A mãe é quem gera, a mãe é quem convence, a mãe é quem conforta, consola, a mãe é quem intercede. Então o Espírito Santo é o símbolo da mãe, enquanto o pai, o símbolo é Deus. Então, quem sabe, você precisa fazer declarações hoje. Declarações importantes para a sua vida, para a sua casa, para a sua espiritualidade e para o seu futuro com Deus. E essas declarações estão aí, gente. Essas declarações são essas. Eu quero que vocês leiam 3 vezes, em voz alta, até a letra J aqui, ó, do nosso exercício. 3 vezes. E daqui 15 minutos nós vamos voltar.
Ok? E quando a gente voltar, vou abrir um espaço de 5 minutos para alguém comentar alguma coisa, acrescentar na nossa aula. Porque quando vocês falam, vocês acrescentam e isso é muito importante. Ok? Que o Espírito Santo conduza vocês agora. Não se esqueçam, repitam 3 vezes essas declarações. 3 vezes essas declarações. Ok? Está na página 20, é isso? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que está na página 20. Vamos ver. 19, né? Na página 19. 3 vezes a declaração e daqui a pouco está na página 19 aí. Não se esqueça lá. Chame a Deus Pai. Chame a Deus de Pai. Cultive intimidade. Sinta-se protegido por Deus. Confie na provisão de Deus. Reforce sua identidade de filho. Desfrute dos seus direitos. Nunca se sinta só. Siga o exemplo de Jesus. Contagie os outros com a sua visão da filiação divina. Seja sensível à ação do Espírito Santo. Ok? Daqui 15 minutos nós voltamos. Em nome de Jesus. Amém? Aguardo por você. Não se esqueça em declarar.